Bom, meu nome é Juliana Dias Diniz e eu sou jornalista, também fotógrafa. Bom, a minha primeira câmera foi uma analógica, depois eu fotografei pouco com ela, mas depois eu ganhei uma digital e foi com a digital que eu descobri que eu gostava muito da fotografia. O meu primeiro curso de fotografia básica eu fiz no analógico, na faculdade, quando eu estudava na Facombi. A aula de fotojornalismo, de fotografia, a gente passava pelo analógico também, apesar de não ter tido muita estrutura, mas a gente aprendia no analógico, tinha a opção de aprender e eu sempre gostei desse lado especial, desse lado mítico da fotografia analógica. Você tem que acreditar que ela vai funcionar, você sabe medir algumas coisas, você consegue analisar a luz, analisar a distância, mas na verdade você não tem total controle. E aprender a, por exemplo, esperar o filme revelar ou aprender a controlar a ansiedade de ver como a foto vai ficar, eu acho que é encantador. Eu tenho duas Dianas, uma fisheye, uma super sampler, uma action sampler, uma Olympus Trip, uma Sprocket Rocket, uma Lomo LCA. Eu tenho umas duas saboneteirinhas da Sony, que eram já aquelas eletrônicas, mas são analógicas. E eu tenho a minha Sony digital e mais duas digitais também mais modernas que eu acabo usando para o trabalho. É ruim, mas acabei de voltar do Rio de Janeiro e também não encontrei um mercado assim, pungente, que eu achei que poderia em grandes cidades ser mais fácil. Fui a uma loja legal, o preço era caro, mas era o preço que hoje em dia, com toda a situação, está sendo comercializado. Mas aqui em Goiânia você encontra, por exemplo, filmes baratos, filmes de 7, 10 reais, encontra filmes de 14, você pode encontrar ele por 42 reais também, mas são os básicos. Não dá para esperar um preto e branco, você não encontra filme nem para comprar e nem para revelar. Revelar ainda você consegue revelar em alguns lugares, um com mais tempo, eles pedem mais tempo para revelar porque eles justificam que a demanda é pouca, outros entregam mais rápido, mas aí vai dependendo da comodidade de cada pessoa, encontrar a forma que quer trabalhar, que eu acho que dá sim. Eu acho que o analógico ele pode, por exemplo, acrescentar muito em algum projeto que vai render dinheiro. Ele pode funcionar muito bem dependendo da linguagem que deve ser trabalhado, dependendo do propósito do projeto, se é lucro ou não, se é arte ou não, mas eu acho que o analógico ele tem um charme especial e talvez mais artístico, talvez mais estético. Talvez eu prefira por causa disso. Eu acho que é uma escolha muito individual. Eu tenho um processo, e ele é individual, que eu formei ele durante a minha vida, né? Que são gostos particulares e também através de estudos de imagem, o que eu acho que funciona. Eu acredito que, por exemplo, determinado tipo de luz fica bom e eu me identifico com ela. Então é uma questão de técnica, mas também de escolha particular e pessoal. Então, as minhas escolhas são feitas a partir de testes, então, durante muito tempo eu testei, eu experimentei para saber como chegar no resultado que eu gostasse. Hoje eu tenho uma luz que é minha e que eu gostaria de usá-la sempre, mas eu não posso, porque senão eu deixaria todos os trabalhos iguais. Mas eu tenho isso de uma forma de trabalhar e uma identidade de luz que é minha. As referências mais antigas que eu tenho de fotografia de moda é um fotógrafo chamado Irving Penn, que ele é fantástico, muito conhecido também no mundo todo. E ele trabalhava com imagens e significados, um trabalho profundo e muito bonito de fotografia. E eu gosto também do Terry Richardson, que é referência de despojamento. Ele tem identidade, isso pra mim é incrível, porque você bate o olho na foto, você sabe que é dele. E isso é o mais bacana que eu acho. Posso não concordar com algumas coisas, ou não amar a foto, mas eu amo a identidade e a força que ele tem de falar com uma foto que aquilo é dele. Você tem liberdade. Eu amo fotografia porque você pode definir o que você vai fazer. Na vida a gente não consegue definir muitas coisas. Você não consegue definir com quem que você vai viver às vezes, ou se vão te fechar no trânsito, ou se uma pessoa vai te tratar mal, ou você não pode definir o que você vê. Você não pode. Você viu, você tem responsabilidade sobre o que você vê também, você viu e pronto. Mas com a fotografia eu posso escolher.
Então eu posso fazer escolhas o tempo inteiro, eu posso controlar essas escolhas e no final eu tenho um resultado que foi escolhido e pensado e é isso, por isso que eu gosto. Oi, meu nome é Polly, sou produtora de cinema e hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre cinema e fotografia. A fotografia no cinema é uma das coisas mais importantes, porque não há cinema sem imagem. E a foto, né? O cinema é a foto em movimento, é a imagem em movimento. Então não tem como se dissociar a fotografia do cinema. E particularmente no Brasil, a gente tem alguns diretores de fotografia bem importantes, como Walter Carvalho. E trazendo um pouco para a atualidade, mais para próximo da gente, tem um diretor de fotografia atual e jovem que chama Ivo Lopes Araújo. Ele é pernambucano e ele foi diretor de fotografia de alguns filmes recentes bem importantes, como Tatuagem, do Wilton Lacerda, e também O Homem das Multidões, do Cal Guimarães e do Marcelo Gomes. Esse O Homem das Multidões é um filme bem especial porque ele ousa na linguagem fotográfica, ele ousa na fotografia. É um filme que tem uma janela diferente, é uma janela que o pessoal diz que é formato Instagram, ou janela formato quadrado, ou ainda janela 1:1. E isso compõe, para além da experimentação, a gente vê um filme, nossa, que filme diferente, né? Que fotografia diferente, mas isso está para além da experimentação porque ele utiliza desse formato para trabalhar a linguagem, para trabalhar a história do filme. A história do filme também está no quadro do filme. Tudo que é contado na história também está revelado na fotografia do filme. Que, por exemplo, se o personagem saía de cena, saía de quadro, e isso gerava uma apreensão no espectador, isso é proposital, isso faz parte da linguagem do filme. E esse filme, O Homem das Multidões, ele carrega isso. O programa Enredo Cultural vai para sua última parada, na volta tem mais.